Irmão, vamos abrir novamente na carta aos Efésios, capítulo 2, o verso 10. Efésios, capítulo 2, verso 10. Pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Colossenses capítulo 1, a partir do versículo 9. Por esta razão, também nós, desde o dia em que ouvimos, não cessamos de orar por vós e de pedir que transbordeis de pleno conhecimento da sua vontade, em toda sabedoria e entendimento espiritual, a fim de viverdes de modo digno do Senhor, para o seu inteiro agrado, frutificando em toda boa obra e crescendo no pleno conhecimento de Deus, sendo fortalecido com todo o poder, segundo a força da sua glória, e toda a perseverança e longanimidade com alegria, dando graças ao Pai que vos fez idôneo a parte que vos cabe da herança dos santos na luz. Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, no qual temos a redenção, a remissão dos pecados. Vamos orar. Senhor, mais uma vez, nós entregamos a Tua palavra nas Tuas preciosas mãos, sabendo que, estando sobre o Teu cuidado, é o melhor caminho. Então também nos colocamos, ó Senhor, debaixo da Tua autoridade, do Teu governo, e nos colocamos, ó Senhor, sobre Tuas mãos. Pedimos ao Teu Espírito que assim nos guie em Tua palavra, mostra, ó Senhor, a glória do Filho de Deus e mostra-nos também a obra de Deus. Pedimos que o Teu Espírito Santo nos revele um pouco mais, ó Senhor, do Teu reino, do Teu trono, da Tua glória, da Tua vontade, ó Deus. Te pedimos, ó Senhor, que pelo Teu Espírito, ao meditarmos em Tua palavra, de fato os nossos corações sejam compungidos pelo Senhor. Nós te pedimos, ó Senhor, nesse tempo tão curto, que o Senhor possa encontrar um caminho e falar aos nossos corações, mas também transformar as nossas vidas. É o que nós pedimos, por amor do Teu próprio nome. Amém. Irmãos, vamos caminhar até onde nós conseguirmos. Temos praticamente só meia hora. Então, peçamos a ajuda do Senhor para seguirmos naquilo que temos compartilhado a respeito do propósito de Deus e suas implicações. E queremos chegar nos aspectos mais práticos possível e mais simples possível, né? Os serviços na casa de Deus à luz da visão celestial. Então, o que nós estamos fazendo nesse primeiro momento é mostrando para os irmãos qual é a obra de Deus ou qual é o propósito de Deus nas suas obras, né? Então, o propósito de Deus nas obras de Deus. E queremos manter aí
neste assunto um foco, porque nós não podemos nos perder nesse assunto tão importante, né? Então, na medida que vamos entendendo qual é o propósito de Deus nas suas obras, o Espírito Santo, pela palavra, vai estabelecendo princípios para nossas vidas, né? Então, temos que manter, de fato, o foco, vermos aí dentro dessa obra a própria glória de Deus, né? E, por fim, então, o serviço. Então, nós temos que manter o foco, glória e serviço. Então, nós já vimos que, em primeiro lugar, a obra de Deus em nós fala de uma transformação ou mudança de caráter. Nós somos transformados de glória em glória. Essa é a obra que Deus está realizando nos indivíduos. Não resume ainda o propósito de Deus. Cristo ser formado em nós não resume, não é? E nem coloca um fim no propósito de Deus. Nós precisamos partir do próprio Deus. Então, Ele está fazendo isso em nós, nos transformando de glória em glória. Esta é uma obra de Deus, não é? Ninguém mais poderia fazer isso em nós, senão o próprio Deus, pelo Espírito Santo e sua palavra. Nós mesmos não temos capacidade de nos transformar à imagem e semelhança de Deus. Isso é impossível, não é? Como foi impossível, né? Nos apresentarmos diante de Deus como justo. Nada nós poderíamos fazer para que nos apresentássemos diante de Deus como justos, a não ser que Ele mesmo, o justo e o justificador de todo aquele que tem fé em Jesus, né? Então, aí sim. A mesma coisa com relação à nossa caminhada de transformação. Nós não temos capacidade de nos transformar a nós mesmos. Então, é uma obra de Deus, pelo Espírito Santo, através da palavra de Deus e o operar do Senhor uns com os outros. A experiência da palavra, a prática da palavra, a obediência da palavra, né? Então, há uma obra de Deus sendo realizada em nós, né? Aquele que começou a boa obra em vós, Filipenses, né? Então, há uma obra em nós que o Senhor deu início, assim, a partir do dia que nós cremos no Senhor, e por isso que nós falamos que crer no Senhor não resume toda a obra de Deus, ainda que em João, no capítulo 5, nós temos a obra de Deus, capítulo 6, a obra de Deus é esta, a obra de Deus é essa, que creiais no Filho de Deus. Então, nós olhamos ali que a obra está no singular, mas nós podemos entender errado esse texto, como se esse versículo, então, colocasse um fim, e pudéssemos dizer que a obra de Deus, então, é uma só. O importante é só você crer em Jesus. Sim, é o início, e não o fim. É o início do realizar de Deus em nós, né? O ímpio não é transformado de glória em glória. Só aquele que creu na obra de Deus por meio de Cristo Jesus começa ou entra nesse processo de transformação de glória em glória. Então, mais do que ser salvo, o desejo do Senhor é que nós sejamos transformados. Então, é um progresso, né? É uma carreira cristã progressiva de mudança, de transformação de caráter. Foi assim que Ele fez o homem, a imagem e semelhança, né? Então, se isso foi perdido por causa da queda, o Senhor, pela sua obra, pela obra de Cristo, pela obra da justificação, agora Ele está transformando esse homem, a imagem e a glória de Cristo, né? E vimos também que, então, essa é uma obra principal. E, junto com ela, nós também consideramos que nós também estamos crescendo na vida de serviço. Não há como sermos ganhos pelo Senhor, ou crermos no Senhor, e não pensarmos em servir o nosso Senhor, não é? Seria estranho. Nós temos um Deus Salvador, né, que nos tirou, de fato, do império das trevas, como esse texto de Colossenses. Se você for bem cuidadoso, aqui é uma oração de Paulo, se você for bem cuidadoso, você vai perceber que o motivo, o propósito para o qual Deus nos tirou do império de trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, é para que todos nós venhamos a frutificar em toda boa obra.
Então, se nós só apenas sabermos que o Senhor tirou do império de trevas, nos transportou para o reino do Filho do seu amor, ainda não cumprimos com toda a vontade e propósito de Deus. O desejo de Deus é então que nós frutifiquemos nessa nova esfera, nesse novo reino, né? Então, para que frutifiquemos em toda boa obra, né? A obra que vem dele mesmo e passa por nós. São os feitos dele, né? Vem das suas mãos e passa por nós. Então, não há como pensarmos no nosso Deus sem pensarmos em servir a Deus em gratidão. Então, sempre que falamos de serviço, nós temos que associar o assunto à adoração. Todo serviço deve desenvolver, porque isso também não é automático. Aquele que creu já não está transformado automaticamente. É necessário dos despojos, né, do nosso velho homem, não é assim? Então, cremos no Senhor, quantas coisas têm que ser despojadas? E na medida que vai sendo despojado, nós vamos crescendo de um degrau de glória para mais um degrau de glória, para a manifestação do caráter de Cristo e assim por diante. Quando nós falamos do serviço, a mesma coisa. O nosso sentimento é aquele que já falamos, a sensação de estarmos prontos para servir. Cremos no Senhor e nos colocamos de prontidão. Senhor, estou aqui para te servir. E isso é real e verdadeiro, né? Porque esse serviço fala, então, de gratidão, né? Nós olhamos para a nossa situação, vimos a bondade e a graça de Deus, então o que nós pensamos em fazer? Servi-lo, né? E nós vamos ver que esse serviço, em primeira mão, é gratidão. Então, quando nós não compreendemos o avanço também do serviço, nós se perdemos no próprio serviço. Por que talvez hoje nós pensemos, né, em serviço como se fosse apenas algo que tem que ser feito? É bem provável, queridos irmãos, que na sua conversão, na minha conversão, nós não pensávamos assim. Nós pensávamos em servir a Deus em gratidão. Então, nós temos que partir desse ponto como um progresso também de serviço. Se somos transformados à imagem de Cristo, o nosso serviço deve caminhar também numa vida de transformação, para que ele cumpra, o serviço, cumpra o ápice, que nós podemos chamar de adoração. Então, é nesse ponto que o serviço na casa de Deus é aceito. Então, todo serviço deve caminhar para uma adoração. E nós consideramos o capítulo 22 de Apocalipse. Os seus servos os servirão. Escravo é a primeira palavra, né? Ebed. Os seus escravos os servirão. Então, essa palavra servirão é abade, que vem da raiz da palavra adoração. Então, os seus servos, seus escravos, irão servi-lo ou adorá-lo para todo sempre. Fazendo o quê? Mantendo um único foco, contemplando a sua face. Isso nós iremos fazer por toda a eternidade. Então, essas duas linhas, nossa vida de filho sendo transformado e a nossa vida de serviço crescendo rumo à adoração. Tem que caminhar juntas, né? Para que então o Senhor encontre um lugar no meio do seu povo de satisfação. Então, quando nós tocamos esse assunto de boas obras, nós temos que sempre manter em vista essas duas linhas, né? E manter de vista o propósito e a vontade de Deus, para não nos perdermos no assunto obras. Um assunto tão precioso, mas tão distorcido no meio do cristianismo, né? Então, temos medo de tocar no assunto boas obras. Então, boas obras, em primeiro lugar, não são aquelas coisas que podemos fazer para beneficiar os outros. Primeiramente, não. Então, temos que manter foco, glória e serviço. Então, qual é o ápice, queridos irmãos, de todos os nossos serviços na casa de Deus? Desde o mais simples até o mais nobre, né? Trazer, de alguma forma, a presença real no meio do povo de Deus. Deus já está em nós. Nós estamos falando da igreja
daquilo que foi confiado à igreja. A adoração foi confiado à igreja. A adoração não é uma questão de um indivíduo. Por isso que serviço também não é uma questão individual, é uma questão coletiva. Dons espirituais é uma questão coletiva. Dons espirituais nunca pode ser usado para fim particular. Nunca. Dons espirituais são para a edificação da casa de Deus. Não é para o seu benefício, não é nem mesmo para benefício de outros. Para a edificação da casa de Deus, para que a glória de Deus esteja ali. Porque Deus confiou sua autoridade, sua glória e seu poder e seu domínio à igreja. Assim como Ele confiou isso ao Filho de Deus. Então, esse é o assunto das obras. As boas obras. Então, veja esse verso que lemos de Colossenses, a oração de Paulo. Verso 9. Por essa razão também nós, desde o dia que ouvimos, não cessamos de orar por vós e de pedir que transbordeis de pleno conhecimento da sua vontade, a vontade de Deus, não é? É uma súplica, uma oração de Paulo, crescendo no pleno, esse pleno conhecimento é um conhecimento relacional, não é um conhecimento acadêmico, é pleno. Não é conhecimento. Às vezes a palavra de Deus fala de conhecimento, mas aqui é pleno conhecimento. E o que é pleno conhecimento? É a vida relacional da noiva, com o noivo. Irmãos, o Senhor não chamou a igreja, sua noiva, e não deseja que ela seja uma noiva intelectual. Deus chamou a igreja, sua noiva, para viver uma vida relacional. Essa questão intelectual, ela está mais ligada à maneira como nós estamos relacionando entre nós em nossos dias. Por essa chamada rede social, ou meio digital. Então, muitos relacionamentos são virtuais. Eles não são verdadeiros relacionamentos. Isso fere a vontade de Deus. Então, tome cuidado com a maneira como nós, muitas vezes, nos relacionamos com as pessoas. Somente por esse meio. Isso é uma obra, na verdade, do diabo, e não de Deus. O desejo de Deus é ter uma noiva, que Ele possa se relacionar com ela, por toda a sua eternidade. Ele não quer uma noiva intelectual, ou igreja intelectual. Essa não é a vontade de Deus, não é. Se o conhecimento da palavra de Deus não nos leva a uma vida de aproximação e de união com o nosso Senhor, então a palavra não cumpriu em nós a vontade de Deus. Então nós vamos provando dessa vida relacional como? Meditando na palavra, considerando as advertências, as correções, vivendo a vida relacional uns com os outros. Talvez essa seja a maior experiência que podemos ter na prática. Vida relacional uns com os outros, porque nós somos membros do mesmo corpo, somos membros de Cristo. Então, nos relacionamos uns com os outros, não apenas como pessoas, mas relacionamos como membros do corpo de Cristo, uns com os outros. Então, o Senhor nos chama para isso. E nesse ambiente, o Senhor vai, então, forjando e formando o caráter desta noiva. Não é? Então, pleno conhecimento é isso. Agora, se nós não conhecemos a vontade de Deus pela palavra de Deus, então como nós iremos avançar nessa vida relacional? Mas o Senhor nos chama para isso. Então pense nesse ponto tão importante. Deus não quer para si uma noiva intelectual. Ele quer uma noiva cheia de afeto, de amor, de carinho por Ele.
E assim por diante. Onde essas coisas são vistas? Na nossa devoção pela palavra, no nosso amor pelos irmãos, no cuidado uns para com os outros, com o zelo pelas coisas e interesses do Senhor. Tudo isso mostra o nosso desejo, né, de conhecermos o nosso Senhor. Então, seguindo aí, pleno conhecimento da sua vontade, em toda sabedoria, entendimento espiritual, a fim de que, ou a fim de, fala do propósito, não é? A fim de viverdes de modo digno, o harmônio do Senhor, para o seu, viu aí? Para que devemos conhecer a vontade de Deus e crescer no pleno conhecimento de Deus? Veja o foco aí, bem definido, não é? Então, quando nós falamos de foco definido, dentro desse assunto, você considera nossas vidas que estão sendo transformadas e o nosso serviço. Sempre devemos trazer de volta o foco. Então, nós iremos olhar assim. Bom, minha vida está sendo mudada. Nós olhamos para trás e já não sou o mesmo como eu era. Então, algumas coisas aconteceram na minha vida e eu estou sendo transformado. A pergunta é, para quê? Ou melhor, para quem? Então, a transformação tem que atingir um propósito maior. Não é? Porque a obra de Deus e as obras foram confiadas à igreja, não a indivíduos. Os indivíduos são membros do corpo de Cristo. O indivíduo avulso, cristão, sem comunhão, ele está desprotegido, ele está vulnerável, ele não tem nem mesmo autoridade. A autoridade está intimamente ligada à vida de comunhão uns com os outros, porque a autoridade foi confiada à igreja. A igreja foi enviada para isso, para manifestar, irmãos, isto. Abra um texto em 1 João, deixe marcado essa porção de Colossenses. 1 João capítulo 3, o versículo 8. Observe esses versos aí que vamos ler. Quero ler 3 versículos. Um em João, outro em Mateus e outro em Lucas. E veja essa relação. Se você meditar com calma o Evangelho de João, você vai encontrar muitas vezes a palavra obras ou obra. 26 vezes a palavra obra ou obras aparece somente no Evangelho de João. Somente no sentido, 26 vezes ali neste Evangelho. Aí em outros lugares. Esse assunto está em toda a palavra de Deus. É o assunto, queridos irmãos, do reino, para ser mais específico. Então é isso que nós queremos entender como base. Porque se nós não tocarmos isso, como nós iremos servir uns aos outros? Nós precisamos de base. Então esse assunto, irmãos, não é um assunto simples e nem tampouco pequeno. Não se deixe enganar pelo que fizeram com o assunto. O assunto de obras está intimamente ligado ao reino, ao trono de Deus. Intimamente ligado. Então nós temos que partir sempre do ponto de vista de Deus. E vamos perceber que a obra de Cristo está dentro da obra de Deus. E necessita, na consumação, ser devolvida com glória, com honra ao próprio Deus. Porque Deus do seu trono designou que Cristo viria para realizar uma obra, dentro da obra de Deus. Então guarde isso. E no Evangelho de João você tem 26 vezes a palavra obras, ou obra. E nós vamos ver com que finalidade Cristo, Jesus, homem, realizou as obras de seu Pai. E nós vamos ver que quantos princípios tem ali. Quanta dependência do próprio Filho de Deus.
Cristo Jesus, homem, dependente do próprio Deus. Ele mesmo entendendo que ele não podia fazer nada sem o seu Pai Celestial. O que ele faz depende do próprio Pai, do próprio Deus. Esse é um princípio, mas ele faz, não faz? Meu pai trabalha, eu trabalho até hoje. Então ele não é alguém inativo, mas ele reconhece que a provisão vem do próprio Deus. Se Deus não está realizando a obra dele mesmo, ou as obras, Cristo o que poderia fazer como filho do homem? É por isso que ele diz esse verso aí. Meu pai trabalha até hoje. Em outras palavras, se o meu pai não trabalhar, o que eu posso fazer aqui na terra? Nada. Entendeu o que isso significa para nós como igreja? Há um Deus que trabalha para aqueles que nele esperam. Então, se Deus hoje parar de trabalhar, nós não fazemos mais nada. Porque a obra é dele e precisa ser devolvido a ele e feita nele. Foi assim, queridos irmãos, que o nosso Senhor Jesus foi à cruz, nesta dependência. Foi assim que ele foi perseguido, injuriado, maltratado, nesta dependência, reconhecendo que a obra é do seu Pai Celestial. Né? Então, a mesma coisa, o mesmo princípio para nós, né? Como igreja do Senhor. Vamos tentar ver alguns versos aí, se possível. Então, no capítulo 3 de 1 João, olha o verso 8. Está assim: aquele que pratica o pecado procede do diabo, porque o diabo vive pecando desde o princípio. Agora veja essa parte final do versículo. Para isto, veja essa nota. Para isto, se, outra nota, manifestou. Viu? Essa palavra tão importante, porque, lembre-se do que nós já falamos, as obras revelam ou manifestam o nosso caráter. E o nosso caráter manifesta nossa vida de devoção e de união com o nosso Senhor. Aí você pode fazer de lá para cá. Se temos vivido uma vida de união com o nosso Senhor, nosso caráter é manifestado, porque ele está sendo transformado. Quando o nosso caráter vai sendo transformado de glória em glória, isso vai sendo visto no serviço. Serviço com diligência, com amor, com zelo, com dedicação. Então, quando nós olhamos um serviço desleixado, você já sabe. Nada ficará oculto diante da luz do nosso Senhor. Serviço desleixado mostra e expõe nossa vida. Revela nossa vida, nosso caráter e a nossa relação com o Senhor. O serviço manifesta o que nós somos. Aonde está esse princípio? Em toda a Bíblia. As obras do próprio Deus revelam o quê? Você já meditou com calma? Você já leu o Salmo 111? Salmo 145? O que revela as obras de Deus? O seu caráter. É isso que revela as obras de Deus. O seu caráter. Quando o verbo vem em carne, o que nós temos? A plenitude da manifestação do seu caráter. Mas o seu caráter está permeado em tudo que Deus faz. Não tem como Deus fazer algo e não manifestar aquilo que Ele é. Né? Então Ele manifesta seu caráter em tudo que Ele faz. Então, para isso manifestou o Filho de Deus. Para quê? Para destruir as obras do diabo. Bom, esse versículo fala dele. Né? Então, por um lado, ele veio fazer o quê? Destruir as obras do diabo. Por quê? Porque o diabo,
na concepção do próprio Deus, é um usurpador. Então ele veio para destruir as obras do usurpador. Veja a perspectiva do próprio Deus. Não somente o que o Filho está realizando e realizou naquela cruz, mas a perspectiva do próprio Deus. Destruir, né, e aniquilar o usurpador. Daquilo que Deus queria realizar. Então, para isso, manifestou o quê? O Filho de Deus. Agora, vá para Mateus 28. Mateus 28, no verso 18. Diz assim: Jesus, aproximando-se, falou-lhes, dizendo... Então, de novo, nós estamos falando dele ainda, certo? Toda autoridade me foi dada no céu e na terra. É a mesma relação de 1 João 3,8. Para isso manifestou o Filho de Deus. Para quê? Para destruir as obras do diabo. Então, com que finalidade Deus, o Pai, confiou a autoridade ao Filho do homem? Toda autoridade me foi dada, no céu e na terra. E depois você tem os textos seguintes que falam do envio dos discípulos. Né? Agora vamos para Lucas, capítulo 10 de Lucas. O versículo 19. Isso. Lucas 10, verso 19. Então, os dois primeiros versos falam dele. Por que Deus enviou o seu Filho? Observe que há muito mais coisas envolvidas na obra de Cristo, não é? Então, ajude-nos o Senhor. Irmãos, somos imensamente gratos pela salvação. Imensamente gratos. Não é? Somos agradecidos ao Senhor. Mas ele veio para muito mais coisas. Observe esses dois versos que já foram lidos. Para isso manifestou o Filho de Deus, para destruir as obras do diabo. E toda a autoridade foi dada pelo seu Deus e Pai. Autoridade sobre toda a terra e sobre todo o céu. É por isso, irmãos, que nós temos que reconhecer que Ele é o cabeça da igreja. Você já pensou sobre isso? Quando você professa que Ele é o cabeça, você já pensou nele assim? Toda a autoridade foi dada a Ele, sobre terra e céu. E Ele é o cabeça da igreja. E Efésios 1, versículo 22 e 23, vai dizer que Deus o Pai, deu, Cristo, o cabeça, este, cheio de autoridade, Ele deu à igreja. Será que nós entendemos isso, irmãos? Deus, o Pai, deu Cristo, o cabeça, à igreja, que é o seu corpo. E o que mais? A plenitude daquele que tudo enche em todas as coisas. Agora vamos ler esse verso, e os irmãos vão compreender o que isso significa. Olha o verso 19 aí, então. Lucas 10, verso 19. Está dentro daquele contexto, daqueles 70 que foram comissionados para realizar o quê? As obras. Não foi? Não foi uma comissão? Não é? Eles foram comissionados para isso. Eles foram capacitados para isso. Então, o verso 19 está assim: eis
aí vos dei. Viu? Porque agora não está falando do Senhor Jesus. Está falando dos discípulos, dessa comissão. Eis aí vos dei autoridade, irmãos e irmãs. Deus o Pai deu Cristo à igreja. Ele está falando do quê? De autoridade. Deus confiou a autoridade a Cristo e Cristo confiou a autoridade dele à igreja. Irmãos, não é essa autoridade, não é esse domínio perdido lá no Éden? Não é? Que havia sido confiado ao primeiro homem. E você acha que que esse assunto caiu no esquecimento de Deus? Não. O assunto das obras é o assunto do reino de Deus. É o assunto do trono de Deus. As obras estão feitas antes da fundação do mundo. Elas estão prontas e feitas em Deus. Mas elas necessitam de ser manifestadas. Elas precisam ser realizadas pelo próprio Deus, através da igreja. Eis aí vos dei autoridade para pisardes serpentes e escorpiões, e sobre todo o poder do inimigo. Viu? Então aqui é o início. Esse início com os discípulos, o Senhor confiando a eles. Essa mesma autoridade foi confiada à igreja. E o desejo do Senhor é que nós sejamos recuperados na nossa vida e no serviço. Então está vendo que o serviço aqui está começando de alguma forma, talvez bem pequena, ou se mostrando qual é a finalidade. Por que você serve na casa de Deus? Talvez uma pequena ponta, né, do assunto serviço, uma pequena ponta de um iceberg no assunto serviço. Né? Então, foi confiado à igreja, e o Senhor deseja então nos recuperar para isso, para devolver o reino e entregar a quem? Deus, o Pai. Porque pertence a Ele. Irmãos, não há lugar no serviço para a nossa glória. Eles não são feitos para nós. São feitos com esta finalidade. E quanto mais isso vai acontecendo, queridos irmãos, mais do caráter do próprio Deus, da presença dEle, é vista no meio da igreja de Deus. Aí qual é o resultado? As trevas vão se dissipando. E não o contrário. Porque hoje nós olhamos para a igreja e parece que as trevas estão inundando ou tomando conta da igreja. Mas essa não é a vontade de Deus. Porque pela igreja, a multiforme sabedoria de Deus se torne conhecida agora, dos principados e potestades, nos lugares celestes, em Cristo Jesus. Quando isso acontece, as trevas vão se dissipando. A luz que resplandece em meio às trevas. Então veja que algo está acontecendo aqui. Então todo o poder foi dado para isso, sobre todo o poder do inimigo, e nada absolutamente vos causará dano. Agora, veja o verso 20, aliás, o verso 18, que eu quero destacar para os irmãos dentro dessa cena. Veja o que o Senhor Jesus aqui está vendo. Então ele relata assim: mas ele lhe disse, eu via Satanás caindo do céu como um
relâmpago. E esse texto é impressionante. Porque esse texto, de uma forma ou outra, nos lembra a queda de Lúcifer, não é? Aquele anjo que se rebelou contra Deus e foi lançado, não é? Fora ali, daquele ambiente celestial. Então, irmãos, o caminho dele, de Lúcifer, de Satanás, continua sendo o mesmo, certo? Desde a sua destituição da sua glória que ele tinha como um anjo cheio de glória e poder diante de Deus, se rebelou contra Deus, Deus determinou um caminho para ele de queda. Queda. Né? Então, esse texto, de alguma forma, mostra isso. Né? Então, ele lançou fora esse querubim, que é chamado de Satanás. Foi lançado fora. Né? E ele segue num caminho de queda, até hoje. Ele não chegou ainda no mais fundo do poço, mas vai chegar. Porque Apocalipse diz que vai chegar. Que este vai ser lançado no lago do fogo do enxofre. Então, esse é o lugar mais profundo que ele vai ser lançado. A questão é, como que isso vai ser realizado? Porque isso não aconteceu, isso vai acontecer, tá certo? Isso vai acontecer, não aconteceu ainda. O príncipe desse mundo já foi julgado pelo Senhor na cruz? Sim, já foi julgado. Ele disse, está consumado. Mas esse príncipe do mundo não chegou no seu lugar mais profundo, sem volta. Chegou? Não chegou. Mas por que esse versículo está aqui? Não é curioso? Parece um versículo desconectado. Quem comissiona? O próprio Jesus, não é? Quando ele comissiona e delega autoridade a esses discípulos, sabe o que ele está vendo? A ruína do diabo. Porque, irmãos, nessa comissão, cada enfermo curado, cada demônio expelido, cada palavra proferida, na visão do próprio Jesus aqui, ele está vendo Satanás sendo destruído. Está certo? Cada homem que foi liberto, cada mulher que foi liberta, cada pessoa que foi salva, cada palavra do Evangelho que foi pregada por eles, o que Jesus está vendo? Satanás sendo destronado. Queridos irmãos, que o Senhor nos ajude. Essa é a perspectiva do próprio Senhor. Quem está fazendo isso? Os que foram comissionados, a qual Ele capacitou com autoridade. Não é a autoridade deles, mas é a autoridade do Senhor. E Ele vê essa cena, né? O diabo sendo vencido. As trevas vão se dissipando. Então, essa autoridade foi confiada, irmãos, à sua igreja. Que o Senhor nos ajude. A obra de Cristo visa trazer de volta, recuperar-nos. Né? Deixa eu ler mais alguns textos rapidamente, para que, pelo menos essa porção, possa ficar claro para os irmãos. Abra no Evangelho de João alguns versos, rapidamente. Vamos ver se fazemos isso em 5 minutos. João, capítulo 3, o versículo 19 ao 21. Então, preste bastante atenção, porque não vamos poder comentar muito, né? Mas a leitura já vai trazer aí, através da palavra, tudo isso que acabamos de partilhar com os irmãos. Então, o desejo é que nós possamos ler esses versos, e os irmãos mesmo olhar para a palavra e fazer o seu próprio julgamento, né? Neste assunto tão sublime aí. Capítulo 3, verso 19. O julgamento é este, que a luz veio ao mundo, e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Pois todo aquele que pratica o mal, aborrece a luz, e não se achega para a luz. Por quê? Por que não se achega para a luz? A fim de não serem arguidas, o quê? Suas obras. Está falando de manifestação. Né? Então, muitos não se achegam à luz do Senhor, por quê? Porque suas obras, que são más, vai ser arguidas, vistas. Né? Seguindo o texto aí. Quem pratica a verdade, veja essa nota, não é quem entende,
não é quem estuda. Em outras palavras, aquele que vive uma vida relacional. Pleno conhecimento. Não intelectual. Se fosse intelectual, não estaria essa palavra aí, prática. Certo? Quem pratica, senão o Espírito Santo escreveria, quem conhece a verdade. Mas não é isso. Então, irmãos, preste atenção em cada detalhe, irmãos. O que é que destrói as obras do diabo? Irmãos, não é o seu conhecimento, somente. Aonde está a autoridade dada à igreja? Na prática da verdade. Irmão, você pode pregar o evangelho aonde e como quiser. Sabe quando ele vai surtir um maior efeito de vida e de poder? Quando ele é obedecido ou praticado por aquele que anuncia o evangelho. Poder já nos foi dado. Autoridade já nos foi dada. Aquele que pratica a verdade. Que pratica a verdade, o que acontece com ele? Aproxima-se da luz. Viu aí? Vida relacional. Aproxima-se da luz. Comunhão. Nós não tememos a luz. Nós não tememos a vida do Senhor. Irmãos, nós não devemos temer o arguir do Senhor nos nossos corações. Nós não devemos temer a luz que brilha, o que deve brilhar dentro dos nossos corações. Porque esse é o caminho do Senhor expulsar as trevas que ainda há em nós. A maldade que ainda está em nós, como consequência do pecado. Então, aproxima-se da luz, a fim de que, propósito, as suas obras sejam manifestadas. Porque feitas em quem? Em Deus. Viu? Viu como tem um propósito definido? Então, se o Senhor vem com a sua luz, vem arguir o nosso coração, expor a nossa maldade, expor o nosso pecado, isso cumpriu com a vontade de Deus plena? Não. Por que Ele fez isso? Por que Ele tratou o meu coração? Por que Ele expôs o meu pecado? Para que sejam manifestadas as suas obras. Porque são feitas em quem? Em Deus. Né? Mais um passo aí, um pouquinho mais rápido. Verso do capítulo 4 mesmo, verso 34. Agora o capítulo 4. Vou selecionar alguns versículos aqui, porque são muitos no Evangelho. Capítulo 4, verso 34. Disse-lhe Jesus, a minha comida consiste em fazer a vontade. Lembre-se de Colossenses? Vontade. A minha comida consiste em fazer a vontade daquele, Deus, que me enviou. E realizar. A palavra realizar aqui é consumar. É a mesma palavra que o Senhor Jesus usou lá na cruz. Está consumado. A palavra é a mesma aqui. Então, fazer a vontade daquele que me enviou, o seu Pai, e consumar o quê? A sua, viu aí? Sua de quem? De Deus. Então, nem o próprio Filho de Deus está trazendo para si os seus feitos. Esse é um princípio da palavra. Um princípio está sendo estabelecido aqui para o serviço. Certo? Para fazer o quê? A sua obra. No dia que nós falarmos que o serviço na casa de Deus é algo feito por nós, talvez nós sejamos fulminados, no sentido de julgados. Né? Porque não é feito por nós. Então, verso 38 desse mesmo capítulo. Eu vos enviei para ceifar o que não semeaste. O Senhor Jesus enviou, veja a palavra envio, enviou. Para ceifar o que não semeaste. Outros trabalharam lá atrás, profetas e tudo mais. Vós entraste, viu? Entraste. Está sendo introduzido pelo Senhor no quê? No seu trabalho. Vamos seguir mais um pouco. Capítulo 5, verso 20. 5, verso 20. Capítulo 5, verso 20.
Porque o Pai ama ao Filho e lhe mostra tudo o que faz, vírgula, e maiores obras do que estas lhe mostrarás. Para quê? Para que vos maravilheis. Verso 36. Mas eu tenho maior testemunho do que o de João, porque as obras, veja aí novamente, porque as obras que o Pai, está vendo aí o princípio? As obras que o Pai me confiou a Jesus. As obras que pertencem ao Pai confiadas a Jesus. Me confiou. Para quê? Para que eu as consumasse ou realizasse. Estas que eu faço, olha aí de novo, a finalidade, estas obras que eu faço, fazem o quê? Testemunham a meu respeito de que o Pai me enviou. Não é bonito? Então, essas coisas, irmãos, são princípios para o serviço. Então, está vendo como as obras, o serviço, dá testemunho de algo? Né? Que nem mesmo é nosso, mas vem de outro. Agora vamos aí, então, no capítulo 6, o versículo 28 e 29, já vamos concluir. Tem um pouquinho mais de paciência aí. Verso 28, João 6, 28. Dirigiam-se, pois, a ele, perguntando, que faremos para realizar as obras de Deus? Foi a pergunta. Então, está vendo como esse verso 9 não pode ser compreendido só nele mesmo, mas tem que ser compreendido à luz do próprio Evangelho de João? Então, Jesus vai dar uma resposta para eles. Respondeu-lhe Jesus, a obra, singular. A obra de Deus é esta, que creiais naquele que por ele foi enviado. Não é? A obra. Então, existe uma obra específica aqui, mas isso não resume. Está dentro desse mesmo contexto, do mesmo assunto. Agora, para finalizar e concluir, para ficar bem claro esse assunto, João capítulo 14. E aqui nós terminamos, aí com a ajuda do Senhor. João 14, verso 6. Então, aqui você vai encontrar, podemos colocar da seguinte maneira, a obra de Deus, a obra do Filho e a obra do Espírito Santo na igreja. Nós vamos encontrar as três coisas aqui. Então, veja. Verso 6. Respondeu-lhe Jesus, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Se vós me tivesse conhecido, conheceríeis também o meu Pai. Desde agora o conheceis e o tendes visto. Então Felipe vai fazer aquela pergunta para o Senhor, né? Felipe, um discípulo que andava com o Senhor. Replicou-lhe Felipe, Senhor, mostra-nos o Pai e isso nos basta. O Senhor fica admirado com essa pergunta, porque como? Vocês não estão vendo? Irmãos, talvez essa cegueira é a mesma nossa. Nós não conseguimos ver as obras de Deus, e o que elas manifestam, e o que elas revelam a nós. Né? Então, seguindo aí, disse-lhe Jesus, Felipe, há tanto tempo estou convosco, e não me tens conhecido? Quem me vê a mim, vê o Pai. Como dizes tu, mostra-nos o Pai? Agora veja o verso 10. Então aqui o Senhor começa a falar algo impressionante. Não credes que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? As palavras que eu vos digo, não as digo. Está vendo quantos princípios aí envolvidos? Né? Não as digo por mim mesmo, ponto e vírgula. Mas o Pai, que permanece em mim, faz o quê? Faz as suas obras. Por meio de quem? Do Filho do Homem. Está vendo como o assunto da obra de Deus tem que partir do trono de Deus? E é um assunto do reino? Mas o texto não acabou aí. Verso 11. Crede-me que estou no Pai e o Pai em mim. De que maneira? Credes ao menos por causa das mesmas obras de Deus e do Pai.
Mas o texto não parou aí, ainda. Certo? Então nós temos aqui as obras do Pai, tá certo? Nós temos as obras do próprio Filho, sendo realizado pelo Filho. Mas o texto não parou ainda. Em verdade vos digo, que aquele que crê em mim, então aqui explicou o capítulo 6, verso 29, que a obra de Deus é esta, que creiais no quê? No Filho de Deus, necessário. Não é? Agora aqui está explicando qual é o resultado disso. Em verdade vos digo, que aquele que crê em mim, veja aí, irmãos, olhe para a sua Bíblia, crê em mim, fará também as obras que eu faço, que Jesus faz. E não só isso, e outras maiores fará. Por quê? Então ele vai responder. Porque eu vou para junto do Pai. E quando ele fosse para junto do Pai, o que ele faria? Ele derramaria do Espírito capacitador, cheio de vida, de poder e domínio. Então aqui está confiando já, delegando, por meio do Espírito Santo, a autoridade à igreja. E o que mais? O texto ainda não acabou. E tudo quanto pedirdes em meu nome, isto farei, a fim de quê? Propósito. Não é? Então não é pedir o que você quer, para fazer o que você quer. Não é isso que o texto está falando. A fim de que o Pai seja glorificado no Filho. Que texto, irmãos. Que texto. Que o Espírito Santo ganhe o seu coração, os nossos corações. Que texto, irmãos. As obras de Deus, as obras do Filho, as obras do Espírito Santo na igreja. Com que finalidade? Que o Pai seja glorificado. Assim também brilhe a vossa luz, para que vejam as vossas boas obras. Lembra Mateus 5,16? Para quê? Para que o Pai Celestial seja glorificado. Então, o propósito de Deus nas obras: foco, glória e serviço. Que o Senhor fale conosco e nos ajude a prosseguir na dependência do nosso Senhor e do Espírito Santo. Amém. Senhor, obrigado pela Tua bondade. Obrigado pela Tua própria capacitação, Senhor, de nos instruir pela Tua palavra. Desperta a Tua igreja, desperta os nossos corações. Abra os nossos olhos, ó Senhor, para vermos a Ti mesmo, o Rei glorioso no trono. Nos ajuda, ó Senhor, vence todos os nossos conceitos, derruba todas as nossas barreiras, ó Senhor. Derruba aquilo que não serve, edifica aquilo que serve para o Teu reino. Nos ajuda, ó Espírito Santo, dependemos de Ti mesmo. Realiza, ó Senhor, na Tua igreja o que Tu queres. Nos colocamos diante de Ti, na dependência de Ti. Obrigado, ó Senhor, por essa noite de comunhão. É em Teu nome que nós oramos e agradecemos. Amém.